Este programa é um oferecimento da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. A Contabilizei apoia 70 mil negócios de sucesso e acredita na importância de compartilhar com o empreendedor as informações mais relevantes sobre a reforma tributária. Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame, e esse é mais um episódio do Macro em Pauta especial Reforma Tributária. Hoje nós recebemos aqui Daniel Lória, ex-diretor da Secretaria de Reforma Extraordinária da Reforma Tributária lá em Brasília, no Ministério da Fazenda. Ele deixou esse posto, voltou para a iniciativa privada, hoje voltou para a advocacia, inaugurou agora o Lória Advogados. É isso? É isso, Timóteo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, com a Exame. Da última vez que eu estive aqui, eu ainda estava, né, ocupando meu cargo no governo. Fiquei 2 anos no governo, cumpri minha missão, né, meu combinado lá com o ministro, com o secretário API. E agora estou de volta ao setor privado, onde eu desenvolvi a maior parte da minha carreira. Meu próprio escritório, como meu sócio. Estou muito feliz. Que bom. Obrigado. Conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar nos detalhes da reforma tributária, dessa transição, dessa volta para o setor privado e como é que tem sido a demanda dos empresários, dos pequenos negócios, ou de todo mundo que está te procurando, como é que tem sido esse processo de volta e agora com uma reforma tributária de fato aprovada, Perfeito. Parcialmente regulamentada no Congresso. Eu sempre fui do setor privado, sempre desenvolvi minha atuação na advocacia tributária aqui em São Paulo, e a dinâmica de Brasília e de São Paulo é muito distinta, né? Então quem é do setor privado está acostumado com, eu falo, né, input, output, controle, prazos, previsibilidade, orçamento, né? E quando você vai para uma pauta pública, especialmente uma pauta pública tão importante quanto a reforma tributária e tão impactante para a economia brasileira quanto a reforma, e a dinâmica é totalmente diferente, né? Você tem uma dinâmica de articulação, uma dinâmica muito mais horizontal, são muitos e muitos e muitos stakeholders. O ministro Haddad costuma destacar que é a primeira reforma tributária em ambiente democrático do Brasil, e é verdade. Então dá um trabalho danado, e para quem está de dentro... É ainda mais trabalhoso. Muito desafiador, eu diria que é muito trabalhoso, e boa parte do tempo foi realmente ouvindo a sociedade civil, ouvindo o empresariado, falando com o Congresso, né, dentro do Ministério da Fazenda, com os entes federativos. Posso te assegurar que no Ministério da Fazenda, né, e na Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária em particular, foram despendidas milhares de horas de articulação para colher as contribuições de todo mundo, né, todas as partes envolvidas, levar isso ao Congresso. O Congresso fez também milhares de horas de investimento do tempo, né, dos representantes ali, e do dinheiro público mesmo, né, em prol do interesse público. Bonito de ver, né, ouvindo a sociedade civil, ouvindo o empresariado. E agora estou de volta, apenas há 1 mês e meio, 2 meses, aí, né, início de fevereiro, abri meu escritório, e desde o início eu tenho sentido bastante ansiedade das empresas com a preparação para a reforma. Alguns ainda estão fingindo que não está acontecendo, né? Que é preocupante, né? Que também é preocupante, mas quem está ciente de que vai acontecer, quem está se preparando, está bastante ansioso, porque ainda tem muita coisa que vai acontecer esse ano, né, Timóteo? Então a gente teve a emenda constitucional aprovada, tivemos a lei complementar aprovada, publicada, e agora esse ano tem uma agenda ainda intensa, né? Então a gente tem no Legislativo mais um projeto de lei, que vai abordar, dentre outros temas, o contencioso, como é que vai funcionar, como é que vai ser a governança desse órgão novo, que é o Comitê Gestor, que vai congregar os estados e municípios, né, para fazer essa coordenação da gestão do IBS, um dos tributos novos criados. Tem a questão das alíquotas do imposto seletivo, que é aquele que incide sobre atividades com externalidades negativas, cigarro, fumo, bebida alcoólica, imposto etc. do pecado. Vocês não gostam desse nome não, mas é o que convencionado pela sociedade, pela imprensa, chamado de imposto do pecado. Exato. Então tem o projeto de lei ordinária com essas alíquotas, então o legislativo tem muito a fazer e o executivo tem muito a fazer também, tanto o federal quanto o comitê gestor. Né? Então, primeiro, instituir o comitê gestor. A gente ainda não tem ele instituído. A gente tem um pré-comitê gestor, e os estados e municípios estão entre si se organizando em torno dessa governança. Mas a gente ainda precisa aprovar esse projeto no Senado Federal. Precisa. Uma parte dele foi antecipada na lei complementar já publicada. Legal. Então o comitê gestor pode ser instituído. Ele será instituído, tá? Em até 4 meses da publicação da lei complementar. Então foi janeiro, estamos falando de abril. Tá aí, né? Tá aí. Então eles estão tratando dessa governança.
estabelecida essa governança, tem 2 grandes iniciativas que o Poder Executivo vai tomar esse ano. Uma é a regulamentação infralegal, e aí é o bits and bytes, né? É assim, é o detalhe, a interpretação, é o texto, é um grau a mais de detalhamento do que está escrito na lei complementar. Então, toda essa regulamentação, existe um grupo de trabalho normativo na Receita e um grupo de trabalho normativo no pré-comitê gestor para focar nisso. E o outro bloco de trabalho muito importante são os sistemas operacionais do IBS e CBS. Também existe um grupo de trabalho na Receita e outro no comitê gestor que estão interagindo para entregar isso para a população. Então, eu diria que vai ter bastante novidade ainda ao longo de 2026. De 25 e 26, né? A gente está em 25, né? Eu estou meio perdido. Não, fica tranquilo. É muita coisa, desculpa. Então vai ter bastante novidade ao longo de 25, deste ano de 25. E em 26 também, naturalmente, né? Mas claro, dentro de 25 a gente ainda vai ver bastante detalhamento das regras. Para começar a valer em 26. Em 26 é um ano de teste. Isso. Então, tudo correndo bem em 25, sistemas prontos, tudo pronto. 26 vai ser o ano que as empresas vão começar a testar nota fiscal eletrônica, como é que isso vai funcionar. Tem atividades que não emitem nota, que vão precisar passar a emitir nota, como, por exemplo, locação de imóveis, né, por empresas que fazem isso da vida, não por pessoa física, né, mas por empresas que fazem isso da vida, holdings imobiliárias. Ou próprias imobiliárias mesmo, né? As próprias imobiliárias. Então vai ter uma padronização de nota fiscal eletrônica e o início de implantação. As empresas vão começar a testar emissão de nota na saída e a confirmação de que os seus fornecedores estão emitindo suas notas, então suas notas de entrada, né? Sim. É um ano de obrigações acessórias, não haverá recolhimento de imposto, então por isso que a gente fala que 2026 é um ano de teste mesmo. Sim. A criação real dos novos tributos e extinção dos antigos começa em 2027. Então a carga tributária vai ser igual, vai ser tudo mantido igual, mas a gente vai eliminar no Brasil tributos que estavam totalmente defasados, desorganizados, cheio de litígio, cheio de confusão, que é o PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e vai trocar, né, por 2 tributos. Um tributo que, na verdade, se divide em 2 parcelas, uma parcela federal e uma parcela subnacional, que tem uma técnica de imposto sobre valor agregado, ou imposto sobre valor adicionado, o IVA, que é muito mais racional, muito mais alinhado ao restante do mundo e muito melhor para a economia. A gente pode falar do desenho dele. Tá? Então, 2027 é a primeira virada de chave, né, com a extinção dos velhos e começo de entrada em vigor dos novos. O que tem sido mais demandado de você neste momento, na hora de esclarecer, né? O que tem chegado mais de dúvidas ou quais são as principais inquietações? O que você pode mostrar para a gente de onde estão as dúvidas das pessoas? Eu acho que tem uma dor muito grande agora das empresas, que é essa ansiedade pela parte sistêmica. Porque ano que vem é um ano de testes, 2026, mas a gente sabe quanto tempo demora para a empresa implantar um sistema novo. Então, assim, você ter 9 meses, que é o que a gente tem, para o governo fazer o sistema do IBS e CBS, divulgar para a sociedade, os desenvolvedores de software prepararem suas soluções e implantarem nas empresas, é um prazo muito curto. Então, eu diria que uma dor grande das empresas hoje é o que eu faço com os meus sistemas para isso estar rodando direitinho em 2026. E não tem solução pronta. E que ainda. Sistemas são esses? Que a gente fala de quais? Sim, ele está falando do ERP da empresa, né? Então, aí tem os provedores tradicionais de mercado. Alguns estão globais, né, com presença global, estão um pouco mais atualizados que outros, mas nenhum deles tem as especificações necessárias para se adaptar para reforma. A própria emissão de nota fiscal eletrônica, né? E a apuração tributária, que hoje é um monstrengo, dificílimo, em todos os estados que você opera você tem que fazer, e na reforma o objetivo é que seja algo bastante simples, intuitivo, online, em tempo real, baseado apenas na nota fiscal eletrônica. E que funciona, então, ele vai funcionar igual em tese em todos os estados. Funcionar igual em todos os estados. Na verdade, melhor que isso. Se a empresa opera em todos os estados, ela só acessa no lugar da matriz dela. Um único sistema. Um único sistema, um único cadastro. Acaba com os 28 sistemas existentes, né? É. Que é o federal, o estadual e do Distrito Federal. Fora os municipais. Fora os municipais. Isso, exatamente. Então, acaba toda essa confusão, toda essa multiplicidade de cadastro, de inscrição, de sistema, de declaração tributária, isso acaba tudo.
tem uma simplificação gigantesca para as empresas na forma de pagar tributos. Eu conheço pessoalmente quem está desenvolvendo o sistema, o pessoal seríssimo na Receita, no pré-comitê gestor, técnicos mesmo, muito bons. A cargo do SERPRO, isso? No âmbito da Receita Federal, no âmbito federal, sim, o SERPRO é o parceiro deles, é uma empresa pública, o SERPRO, né, desenvolvedora de software. Então, eles estão desenvolvendo. Robson está desenvolvendo, o presidente Amorim lá no SERPRO também desenvolvendo isso. Para a Receita. Né? A Receita vai cuidar da parcela federal, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. No âmbito do comitê gestor, que é estados e municípios, eles ainda estão se organizando, como eu comentei, em torno dessa governança nova, desse órgão novo, e até onde eu tenho a notícia ainda não contrataram o desenvolvedor deles. Tá? Existem empresas públicas estaduais e municipais, muito boas, muito competentes, também podem fazer serviço para eles. O importante para o contribuinte é ele saber que para ele contribuinte, haverá uma única plataforma de acesso eletrônico. Essa plataforma ele vai acessar do celular, do tablet, do computador, e nela vão ter todas as informações que ele precisa para saber quanto ele está devendo ou quanto que ele tem a recuperar de IBS e CBS, né, dessas duas parcelas do novo tributo IVA. Por trás, sim, aí tem o sistema da Receita, o sistema do comitê gestor, aí eles se entendam, né, mas para o contribuinte isso não é visível. A lei complementar deixa isso cristalino, que para o contribuinte é uma plataforma única. Sistema único, uma apuração totalmente revolucionária, viu, Timóteo? Porque hoje, para você pagar tributo no Brasil é duro, muito difícil. Você quer pagar e não consegue. Você quer pagar e não consegue, paga errado. Eu diria que o simples, por exemplo, tem uma grande beleza que é a simplicidade mesmo. É a simplicidade, sim. Então, o objetivo da reforma é que o IVA seja muito simples. Bela analogia. Muito simples. É verdade. Em que sentido? Vendeu, tem o tributo, emite a sua nota destacando o tributo. Comprou, garanta que seu fornecedor está emitindo sua nota e que ele pagou o tributo dele. Tem débito nas suas saídas, crédito em todas as suas entradas. Né? Então você vai recolher, na verdade, pela diferença, que é o tal do valor adicionado ou valor agregado. A empresa, ela é uma passagem, né? Quem vai arcar economicamente com esse tributo é o consumidor no final do dia. Isso. Então a ideia é que as empresas organizadas na atividade produtiva, cada uma pague em cima do valor que ela adiciona nessa etapa produtiva até chegar no consumidor final. Chegando no consumidor, ele vai pagar e vai ter um split payment. Ele vai ver, antes do split, ele vai ver o tributo. Legal. Que então, hoje ele não vê. Hoje ele não vê. Ele não sabe quanto ele paga de tributo. Tem um cálculo hipotético. Essa reforma empodera o consumidor. Por quê? Porque ele vai ver, junto com o preço do produto, o valor do tributo, que ele não enxerga. Então, hoje, se você pergunta para as pessoas no Brasil que não são da área tributária, você paga muito imposto no Brasil ou não paga? Todo mundo diz que sim, né? Diz mas que sim, sabe. Mas às vezes não sabe. Assim, ou às vezes fala, não, eu não pago imposto de renda. Né? O cara que está isento do imposto de renda acha que eu não pago imposto de renda. Não, mas você está pagando imposto. Mas ele não enxerga que ele está pagando imposto. Ele está pagando imposto a cada consumo de cada saco de arroz, de cada saco de feijão, de cada batata, de cada coisa que ele compra, né? De cada carro, de tudo. Então, a reforma vai tornar isso transparente. E além de tornar isso transparente para o consumidor, o que empodera muito o consumidor, ela vai fazer algo que a gente chama, que é a mudança do local para o qual o tributo é devido. Antes ele era devido no local onde está a fábrica, no local da produção, e agora esse tributo vai ser devido no local onde está o consumidor, tá? Onde ocorre o consumo, que é o local do destino. Sim. O que isso significa? Que o consumidor vai saber que quando ele está pagando aquele tributo está indo para o seu governo do estado, para o seu município, né? O município onde ele está consumindo. Sim. Então ele vai poder cobrar do seu governante melhoria em serviço público, ou redução de tributo, ou aumento de tributo, se você quiser financiar gasto público. Vai ter uma relação de cidadania fiscal muito mais próxima entre o contribuinte e sua condição de eleitor. A mesma pessoa contribuinte e eleitor. Hoje a gente não tem isso. Hoje você não sabe para onde vai ser o tributo, não tem a menor ideia. Então tem uma questão de transparência, de civilidade mesmo da reforma, que é muito bacana. Quer dizer, quem tem a carteira assinada, né, trabalha por carteira assinada, sabe quanto é descontado lá na fonte e vai para o governo federal. Imposto, mas e agora, quando você pagar pelo seu produto ou pelo seu serviço, você vai estar lá discriminado quanto é ali, quanto é que... Isso de fato passa a empoderar. As pessoas passam a ter informação. Muito. Informação. Eu falei outro dia um negócio que
sei lá, talvez seja meio polêmico, mas dane-se, né? Assim, os políticos, eles gostam de tributos invisíveis. Ali, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Banco. Banco paga 45% só de imposto de renda no Brasil. Imposto de renda e contribuição social. Sim. 45%. Ninguém sabe isso, ninguém tá nem aí. Por quê? Porque ninguém enxerga Sim. a incidência econômica desse tributo. Sim. Você acha que o banco que paga 45%? Não é o banco que paga 45%, é o consumidor, é o cara Sim. que tá pedindo crédito e Isso tudo tá mais. no preço, tá na taxa de juros. Tá né? nos juros, tá no spread. Então, assim, é invisível esse custo tributário, né? Hoje, antes da reforma, todos os tributos indiretos no Brasil, ICMS, IPI, PIS/COFINS, é tudo invisível, você não enxerga. Você compra uma moto, um carro, você não enxerga. Com a reforma você vai enxergar. Então isso é muito legal, muito bacana, muito empodera mesmo assim Sim. o consumidor. Sobre o outro ponto que você comentou do split, a reforma, como eu comentei, ela é para ser muito simples, né? Sim. Então, um batimento de nota. Sim. Crédito e débito, crédito e débito. E a ideia é que o sistema operacional funcione tão bem que todo dia o contribuinte consegue abrir o site do Comitê Gestor e da Receita, a plataforma, e ver ali seu saldo diário, credor ou devedor. Quanto ele tem a receber, quanto ele tem a pagar. Como se fosse um banco, Sim. uma conta corrente. Sim. Né? Se ele acumular saldo credor, ele aperta um botão lá e pede o ressarcimento. E tem até 60 dias para o governo devolver isso para ele, que pode acontecer, por exemplo, com o exportador, né? Ou se ele tem um saldo devedor a pagar, ele tem uma data de vencimento, normalmente ali no mês seguinte ou 2 meses depois, a gente vai ver isso na regulamentação. Tá? Então, tem esse controle do saldo diário, Tá. que é uma grande inovação em comparação com o que a gente tem hoje. Uhum. E você também vai ter um controle do débito e crédito por nota fiscal. Como é tudo baseado em nota fiscal, você vai ter o controle do débito e crédito por nota fiscal. Tá bom. Como é que vai funcionar o split? Isso. O split, a ideia é que essa automatização da apuração, ela se estenda para a automatização do próprio pagamento desse tributo. Tá bom. É um recolhimento automático. Então, assim, emitiu nota, vai receber, né, se você ainda não usou crédito para pagar aquele débito, né, quando você receber isso, haverá como se fosse uma retenção na fonte e um fluxo desse dinheiro para o governo já. O mesmo dinheiro que você receberia e usaria para pagar o tributo, já vai ser retido na fonte, já vai ser usado para pagar o mesmo tributo. Né? Então, é uma automatização do recolhimento. Tem um grupo de trabalho dedicado a isso, ainda não tem uma previsão de entrada em vigor do split, importante que se diga, né? Claro. Mas a ideia é que seja uma espécie de regime de caixa, né? Então, pagou a nota, o tributo está pago. O objetivo do split é reduzir fraude, reduzir sonegação, reduzir inadimplência. Com isso, a reforma ela vai conseguir reduzir a carga tributária em termos numéricos para o resto da população. Sim. O que eu Se quero dizer todo com isso? mundo paga. Se todo mundo paga menos. Né? Esse era até um slogan do governo anterior, não posso falar. Mas eu gostava, era uma amiga minha que estava lá, inclusive, a Vanessa. Se todo mundo paga menos. E é isso mesmo, né? Porque a reforma tem uma sacada brilhante, que é o seguinte: eu vou manter a carga tributária estável, em valor absoluto. Sim. Então, hoje, o Brasil arrecada 1,3 trilhão, mais ou menos, com esses tributos. Então, vai ser o mesmo 1,3 trilhão que eu vou arrecadar com os novos. Só que como que eu vou arrecadar isso? Eu quero arrecadar de todo mundo que tem que pagar esse tributo. Sim. Né? É o que a gente fala da conformidade fiscal. Sim. Se todo mundo pagar esse tributo, a alíquota que todo mundo paga vai ser menor. Né? Agora, se um monte de gente começar a sonegar, não pagar e tudo mais, a alíquota vai ser ter que maior. subir. Exato. Então aqui é a primeira vez que eu acho que a gente vai ter realmente uma união de interesses do contribuinte com o governo para que todo mundo pague direitinho. Né? Você quer que seu fornecedor pague para você ter crédito. Né? Sim. Você vai emitir nota, porque o seu consumidor vai querer a nota. Né? Vai ter alguns programas de cidadania fiscal bem legais para as pessoas. Também. Além dos que existem, né? Do famoso nota legal. Em Brasília, no Distrito Federal, nota legal. Em São Paulo é o nota paulista, por exemplo, para a gente citar dois. Vão ter 2 mega-senas por ano, que a gente fala. São 800 milhões, mais ou menos, Sim. destinados a prêmios para o consumidor que pedir nota. Sim. Então tem todo um esforço do governo de buscar essa cidadania fiscal, esse compliance pelas empresas. E, de novo, né, quanto mais gente estiver conforme, menor é a alíquota. Sim. Hoje tem um número no Brasil que me impressionou muito quando os colegas que trabalham com essa parte numérica na Receita me falaram que a gente tem um hiato
de conformidade, um gap, é superior a 20%. O que isso quer dizer? Que a cada 5 contribuintes, 4,5, vai, um não está pagando seu tributo em dia no Brasil. Caramba. É muita coisa. É muita coisa. A gente é campeão mundial nisso, né? Caramba. Não é à toa que a gente precisa ter a maior alíquota do mundo para manter a carga estável. A gente é o que mais sonega, que mais... Né, que é menos conforme. Com a reforma, simplificando, tendo uma alíquota mais padrão, tudo isso, esse sistema operacional simples, o split, o objetivo é reduzir esse hiato de conformidade. Né? Então, reduzir de 20, 23, que é o que é hoje, para mais perto de 10. Se a gente conseguir reduzir de 23 para 10, essa alíquota cai. A alíquota geral cai. Sim. Acho que o grande objetivo é esse, Timóteo, é tornar o ambiente de negócio mais justo, tornar a vida das pessoas melhor. Isso é fabuloso. É. Torcemos para que a gente chegue lá. Sim. Eu queria, para a gente fechar o ponto de split payment, a gente tem ouvido de algumas consultorias, algumas empresas, que o split payment para os pequenos negócios pode acarretar ali um impacto no fluxo de caixa. O cara está acostumado a ter aquele dinheirinho e pagar o seu tributo lá na frente, ele faz uma engenharia financeira para sobreviver. Como é que você avalia isso, Daniel? Quer dizer, tem uma realidade imposta, que é o split, ele vai chegar, mudar isso me parece que não há espaço, então os pequenos negócios vão ter que se adequar a isso. Como é que você vê esse debate? O split é um projeto bem audacioso do nosso país. Por quê? Ele junta o sistema de pagamentos com o sistema de emissão de nota fiscal. Né? Se a gente pensasse só na emissão de nota fiscal eletrônica, a gente está muito à frente de Estados Unidos, Canadá, Europa. Né? A gente é procurado pelos países estrangeiros como referência em nota fiscal eletrônica em tecnologia de arrecadação tributária. Mega referência. Interessante. E essa revolução do sistema de apuração já é uma mega revolução tecnológica. O split é o suprassumo dessa inovação. É um passo além. Né? Então, quando eu estive no governo, eu coordenei o grupo de trabalho do split. E uma coisa que o pessoal era muito cauteloso era justamente tomar muito cuidado com a implantação disso. Então, começar por grandes empresas, começar nas relações entre empresas, B2B, talvez começar em determinados segmentos, como vendas online, que você necessariamente usa meios de pagamento digitais, e deixar o pequeno varejista por último, sabe? Porque no Brasil a gente tem um problema de informalidade. Sim. E a última coisa que se quer é que se aumente a informalidade do Brasil. Todo mundo quer que diminua, que as coisas sejam melhores, né? Que a carga tributária possibilite que as pessoas sejam formais. Então vai ter muita cautela nessa implantação. Por exemplo, impacto em fluxo de caixa. Depende muito caso a caso. Hoje, se eu sou uma empresa que toma crédito, eu tenho que esperar até o final do mês para apropriar meu crédito, para então abater contra o débito. Isso. Né? Na reforma, não, vai ser à vista. Isso. Pagou a nota, você já tem crédito no meio do mês. Então isso joga a favor do fluxo de caixa. Isso. Você não vai ter mais piscofins sobre receita financeira. Né? Então isso é um outro tema que favorece muito o fluxo de caixa. Pela primeira vez, a reforma vai eliminar o custo de piscofins sobre o spread bancário. Ou seja, o que o banco paga de piscofins hoje, ele repassa no spread para o tomador da dívida. Agora o tomador da dívida vai poder se creditar do tributo que o banco pagou. Opa! Então isso vai eliminar esse custo total do financiamento às empresas também. Interessante. Né? Então tem potencial de redução do custo do spread, né? No Brasil, dentro da reforma. Então tem vários itens que melhoram o fluxo de caixa. Legal. Agora, de fato, quando e se entrar o split, né, nas vendas, para recebimentos muito curtos, então, o cara é um varejista que recebe tudo pelo Pix, à vista. De fato, esse cara pode ter um impacto negativo em fluxo de caixa na venda. Mas, como eu comentei, tem que olhar o todo. Sim. Se ele recebe muito a prazo, não vai ter impacto. Se ele paga muito à vista e recebe a prazo, também não. Esses outros itens também podem influenciar. Então, tem que ter cuidado, né? Sim. Eu acho que assim, nas afirmações, eu acho que não... Pode ser favorável ao fluxo de caixa, pode ser desfavorável. Precisa fazer uma análise do caso concreto. Caso a caso. Legal. Tem outro tema que tem sido também muito debatido, sobretudo pelos pequenos negócios, o fato das empresas do Simples não se beneficiarem dos créditos tributários, né? Dessa geração de créditos e débitos. Como é que se avalia esse ponto? Há espaço para que os Simples se beneficie de créditos e débitos? Como é que vocês veem isso? O Simples ele foi preservado na reforma. Ele sempre foi tratado com muita atenção.
ele é um tema muito importante no Congresso Nacional, muito importante para o nosso país. Então, no âmbito da reforma, sempre teve essa premissa, o Simples precisa ser preservado. Como é que a reforma fez isso? Ela permitiu que quem está no Simples continue no Simples, tá? E aí, onde ele paga lá PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, vai trocar por IBS, CBS, vai estar no Simples, mesma mecânica. Ou se ele quiser, ele vai para o regime geral do IVA com crédito e débito, né? E ele está no regime geral e paga o resto dos tributos no Simples também. Então ele tem a opção. Ele pode escolher o melhor dos mundos. Tá? Se ele se mantém no Simples, ele vai ter uma alíquota bem mais baixa nas saídas e ele não vai ter crédito nas entradas, assim como acontece hoje. Né? E nas suas vendas, ele vai dar crédito para o seu comprador com base no tributo que ele pagou. Então, se ele paga, sei lá, 1% de tributo, o comprador vai se creditar 1% de tributo. Né? Então, é uma escolha que o empresário no Simples vai ter que fazer. O que é melhor para mim? Me creditar integralmente nas compras e vender com débito com as alíquotas normais, botar no regime regular, né? Gerando crédito para frente no regime regular também. Ou não, prefiro ficar no Simples, não me credito nas compras e ter uma alíquota pequena. Ele escolhe. Intuitivamente, o que eu diria para quem está no Simples? Se você está no meio de uma cadeia produtiva, comprando de empresas e vendendo para empresas, ele vai acabar indo para o regime regular. Para ele Porque ele vai se creditar total e se debitar total, e o adquirente dele vai se creditar total também. Então, na verdade, esse cara, a carga tributária dele na vida real é zero. Vai ser zero. Ele se acredita em tudo, se debita em tudo, e o comprador dele se acredita em tudo. Né? Vai ser eliminada essa carga tributária dele. É fantástico. O Simples no B2B, ele vai migrar para o regime geral e vai ter a carga tributária de indiretos eliminada, na prática. Por outro lado, o Simples que está no B2C, que está no varejo, pode ser que faça mais sentido para ele permanecer na mecânica do Simples, para o IBS para a CBS. Por quê? Para ter uma alíquota menor. Porque o cliente dele, que é o consumidor final, daí não tem crédito, né? Aí tem a incidência final do tributo, não tem creditamento. Então, ele vai preferir vender com tributo mais baixo, porque o comprador não tem crédito. Mas mesmo esse cara tem que dar uma olhada nos insumos dele. Sim. Porque talvez valha a pena migrar para o regime geral se ele tiver uma margem pequena e muito insumo. Né? Isso é um bom ponto, porque algumas pessoas falam de perda de competitividade dos pequenos negócios se ele precisar migrar para o regime geral. Imagina, primeiro que não é obrigado a migrar, ele pode escolher o que ele quer. Claro. E segundo que ele vai manter a vantagem competitiva que ele tem, especialmente no varejo. Né? Especialmente no varejo. No B2B, é o que eu falei, né? Provavelmente vai fazer mais sentido para ele ir para o geral, mas também não é imprescindível. Mas aumenta a complexidade tributária dele nesse sentido, se ele migrar? Todo objetivo é que não, né? Sim. Todo objetivo é que não. Como eu comentei, na reforma tributária, a única obrigação acessória que existirá é a emissão de nota fiscal de saída e assegurar que o seu fornecedor emitiu nota fiscal de entrada. Feito isso, tem uma apuração automática lá. Ele só vai ter que conferir se está tudo certinho. A lei prevê uma apuração pré-preenchida, uma assistida, que ela fala, né? Automática. Conferir que está tudo certinho. Pronto, se tiver split, então, daí nem vai se preocupar em pagar a guia, entendeu? Já vai estar debitado. Esse seria um mundo, assim, do ponto de vista de ambiente de negócios e eficiência, fantástico. Sim. Fantástico, né? Você só precisa checar se está tudo certo. Só precisa checar, hoje claro. Não, hoje a gente precisa fazer guia, pagar, recolher, entender o sistema complexo. Exato. Tendência no futuro é que você abra o sistema, veja se está tudo ok isso. e isso. Então a resposta exato. Então a resposta se o sistema rodar direitinho, não vai ter aumento de complexidade. Legal. Tá? Se não rodar direitinho, aí, enfim, aí problemas, né? Mas aí vamos enfrentar esse desafio e vamos trabalhar para que o sistema seja realmente simples, alinhado com os objetivos da reforma. Vamos lá. Mas tem um outro ponto muito importante que gera ansiedade de todo mundo, que é as alíquotas. Quando é que a gente pode ter definição de alíquotas? Em que momento isso chega e começa a ser cobrado, né? Eu comentei mais cedo aqui, né, Timóteo, que a reforma tributária teve uma sacada, eu não sei de quem foi, se foi do API, se foi de algum formulador anterior, realmente não sei, mas é uma sacada que eu considero brilhante, que é essa história de manter a carga tributária. Sim. Com isso, se conseguiu blindar essa reforma, essas discussões de o ajuste fiscal, isso, aquilo. Não, tá blindado, isso aqui tá mantendo a carga, isso aqui é desenho do sistema tributário, queremos mais eficiência, mais justiça, a gente conseguiu ter essa discussão politicamente no Brasil. Então foi um golaço isso.
É uma baita ideia. Essa foi a primeira sacada. A segunda sacada é que, decorrente da primeira, para cada regime diferenciado, para cada alíquota favorecida, para cada alíquota reduzida, você tem que pagar um preço por isso na sociedade com uma alíquota geral maior. Então, durante a tramitação no Congresso Nacional, se teve muito essa discussão, né? Então, será que eu dou aqui uma alíquota favorecida para um setor X? Quanto que isso vai custar em termos de alíquota geral para todo mundo? Vai aumentar a alíquota geral em 0,1, 0,2, 0,3. Então, isso possibilitou a gente ter uma discussão bem republicana sobre isso. Na época, o Ministério da Fazenda soltou várias notas mostrando onde estava o impacto de aumento da alíquota em função de qual tratamento favorecido, né? O Rodrigo Orair foi o responsável pelas notas técnicas, o economista do IPEA brilhante, faz parte da equipe da secretaria. Então isso é muito interessante. Como é que ficou? Ficou uma série de alíquotas reduzidas, e aí cada um tem seu julgamento moral, o que é mais pertinente, o que é menos pertinente. Eu não vou entrar nesse mérito, é um julgamento político. Sim, acho que a gente não tem nem que fazer isso. Exato. Isso resulta numa alíquota geral. A alíquota geral, de acordo com o último cálculo, está em torno de 28%, que saiu em todos os jornais, é a maior alíquota do mundo. Eu falo brincando que a gente já conseguiu essa proeza, a gente já tem a maior alíquota do mundo no Brasil hoje, a gente já é campeão mundial em carga tributária sobre o consumo. A reforma vai só tornar isso transparente. Então vai ter 28% de alíquota geral e várias alíquotas reduzidas para vários itens, e algumas alíquotas zero, como por exemplo cesta básica e outros itens de cuidados básicos. A ideia é que ao longo do período de transição o governo vai verificando como é que está indo a arrecadação, como é que está indo a conformidade fiscal, né? E reafirmando essa alíquota. É 28 mesmo? Não, está indo melhor do que a gente esperava, é 26,5, é 27. Então esse é um processo que a gente tem um período de transição de alguns anos, que essa alíquota vai se firmar ao longo desses anos, tá? Com base no comportamento real da economia brasileira. É a ferramenta que se encontrou para conseguir incorporar na economia brasileira a reforma tributária. Porque, apesar de ser uma reforma tributária, ela é uma reforma dos negócios. Sim. Ela mexe muito no funcionamento da economia. Sim. Se eu tenho uma planta industrial, vou pensar se ela está no melhor lugar, que ela poderia estar buscando eficiência econômica, produtividade. Fim da guerra fiscal. Fim da guerra fiscal, exato. Outro dia eu tive um estado lá vendo... um benefício fiscal de ICMS que, até dói no coração. A empresa virou para mim e falou assim: olha, fazendo isso dessa forma eu vou perder produtividade, meu produto vai ser pior, eu vou perder eficiência. Mas como eu vou ganhar 5% de ICMS, vale a pena. Meu caminhão vai rodar mais, vai ter mais gasolina, mais desgaste, mais depreciação, mas como eu vou ganhar 5% de ICMS, vale a pena. Então esse tipo de disfuncionalidade a gente não vai ter mais. Mas é isso, então a gente tem aí vários anos de transição para a gente conseguir realmente incorporar a reforma na economia e ter certeza final, vamos dizer assim, sobre as alíquotas e cargas e tudo mais. Daniel, nosso papo está chegando ao fim. Eu queria que você destacasse aqui o que você acha de mais importante do resultado dessa reforma e dos próximos passos. Onde é que a gente precisa ficar atento no que vai sair de regulamentações? Perfeito. Eu acho que o mais importante dessa reforma é a simplificação. Tá, assim, essa palavra está até meio cansada já, né? Mas é a mais pura verdade. Hoje a gente tem 27 ou 28, sei lá, ICMS, 5 mil e tantos ISS, mais a legislação federal. E dentro dessas legislações, quase 6 mil, você tem uma série de regimes especiais de gaveta, que você não enxerga, benefício fiscal. Tudo isso vai desaparecer e você vai ter uma legislação única, uma lei complementar única, que é a 214, que está publicada. Tem 500 artigos versus 6 mil leis, né? É muito mais simples, muito mais transparente, muito mais republicano, inclusive. Junto com a simplificação, uma redução brutal no custo de conformidade fiscal das empresas, custo de pagar tributo. Aquela história que você falou, eu tento pagar tributo, pago errado, sou autuado, isso vai reduzir muito. A ideia é que seja muito mais simples mesmo, né? Muito menos contencioso, muito menos litígio. E uma organização muito mais eficiente da economia brasileira. Esse exemplo que eu estava dando. Então eu acho que um ganho de produtividade aqui é realmente extremamente importante. A gente não tem noção de como a nossa economia é desorganizada em função do desenho dos sistemas tributários. A reforma vai mostrar isso. E eu já tenho sentido na pele isso das empresas, já estão olhando para isso, querendo se reestruturar, quando que eu vou mudar,
né? O que eu posso fazer para ganhar eficiência, para ganhar produtividade. Então, a economia brasileira tem muito a ganhar com a reforma. Esses são meus destaques. Ótimo. Próximos passos? Próximos passos. Como eu comentei, o Legislativo tem deveres de casa para esse ano, né? Senador Eduardo Braga está lá com o projeto de lei complementar 108 no Senado Federal. E o Executivo tem que trabalhar a 4 mãos, ou muitas mãos, na verdade, né? Receita Federal, Comitê Gestor, nesse novo ambiente de governança, com gestão compartilhada desse tributo, que é o nosso IVA, né? Com sua parcela federal, parcela subnacional. Eles têm que fazer a regulamentação, fazer os sistemas. Isso para esse ano. E aí as empresas, assim que tiverem mais informações, vão começar a trazer isso para dentro de casa, começar um planejamento, vai começar a se adaptar para realmente rodar essa nova realidade, em testes a partir do ano que vem, 2026, e vida real, tributo mesmo, em 2027. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Prazer enorme te receber mais uma vez aqui na Exame. Prazer é todo meu, obrigado. E até uma próxima, né? Acho que a gente não vai ter... Esse tema vai continuar. Sim, estamos pertinho agora. Beleza, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Continue acessando a exame.com, assine a revista Exame e continue nos prestigiando com a sua audiência qualificada. Até a próxima. Este programa é um oferecimento da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. A Contabilizei apoia 70 mil negócios de sucesso e acredita na importância de compartilhar com o empreendedor as informações mais relevantes sobre a reforma tributária.